Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou propor uma espécie de um desafio, tá? Então como é que vai funcionar? Eu vou passar esse desafio, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí logo em seguida eu vou mostrar a resolução desse desafio, tá? Um desafio bem interessante porque ele mostra uma forma um tanto quanto diferente de resolver e que não é tão trivial assim. Então o desafio é o seguinte, eu tenho esses números, né? Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? E aí eu posso escolher o sinal desses números, tá? Inclusive do 1, né? Do próprio número eu também posso, se eu quiser, escolher o sinal, se é positivo ou negativo. E a minha pergunta é a seguinte, existe alguma situação em que, escolhendo esses sinais, tá? Positivo ou negativo para cada um. Existe alguma situação em que a soma de todos os números que eu gerar com essa escolha de sinais vai dar zero? Existe alguma situação? Tá? Esta é a dúvida que eu coloco, né? Então seria o desafio. Você me provar que existe algum caso em que isso consegue acontecer. Ou se não, você tem que me provar que isso é basicamente impossível. Tá? Então você precisa me demonstrar se isso tem solução ou se ter uma solução é uma situação absurda para isso daqui. Tá bom? Então esse é o desafio. Então vamos lá. Então eu acho que agora você já resolveu o exercício, né? Então vou demonstrar para você. Muitas vezes, para resolver um problema, você não precisa chegar à resposta, você não precisa saber exatamente qual que vai ter que ser positivo, qual dos números vai ter que ser negativo. Às vezes, você pode utilizar aqueles conceitos que a gente aprende lá na mais tenra infância, né? Como é o caso do conceito de par ou ímpar, né? Que desde criança você aprende. Esse é o conceito que você teoricamente usaria para resolver esse exercício daqui. O que você faria? Bom, como dá para ver aqui, ó, quantos números pares eu tenho, né, que eu vou somar, ou no caso, se for negativo, subtrair, mas independente se vou considerar somar, mas quais números que eu vou juntar, digamos assim, né? Quantos desses 10 números são pares? Ó, eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então você já consegue ver que eu tenho pelo menos 5 números que são pares. Como são 10 números, os outros 5 são ímpares, ok? Ótimo. Aí o que você teria que pensar? Você tem que pensar que ao somar, né, ou subtrair, tanto faz se o número é positivo ou negativo. Mas quando eu junto números pares, o meu resultado é sempre um número par. E como é que a gente demonstra isso? Bom, simples. É só a gente chegar a fazer aquela demonstração, ó, 2k, né? Então esse aqui é um número par, então eu tenho um número P que é igual a 2k e eu tenho um número T que é igual a 2L, por exemplo. Tá? Sendo K e L números inteiros. Tá? Aí o que eu vou ter? Bom, vamos supor que eu some o P com o T. Caso eu some esses números, eu vou ter 2K mais 2L. Então, esta soma de P mais T vai ser igual a 2 vezes K mais L. Ou seja, é 2 vezes a soma daqueles termos K e L que definem o meu P e o meu T, respectivamente. Então eu consigo ver que esse somatório vai dar exatamente um número par. Então, a soma de números pares, seja eles positivos ou negativos, veja que aqui, se esse K, se esse L são positivos ou negativos, não faz a menor diferença. O que importa é que eu consigo fatorar e deixar o 2 em evidência nesse caso. Então, esse soma desses números, né, sendo eles 5 números, eu vou ter então 2K mais 2L mais 2S mais 2 sei lá o que, mais 2 não sei o que. Na hora eu consigo fatorar tudo isso por 2. Então a soma desses 5 pares, que eu vou chamar de J de P, ou seja, a junção dos meus números pares, vai resultar em um número que é par. E se eu juntar os meus números que são ímpares? Eu vou ter o quê? Um número par ou ímpar? Aí depende. Como eu tenho 5 ímpares, a gente pode até testar. Por exemplo, pegue o número 3. Né? Você começa com um número ímpar, aí você soma com outro ímpar, aí você vai soma com outro ímpar, aí soma com outro ímpar. Começa no primeiro ímpar, ele é um número ímpar, o 3.
Aí pegue o 3 e some com o 3, vou obter 6, né? Então vou ter 3, 6, aí soma com 3, 9, aí soma com o 9 com 3, vou ter 12. Então veja que eu começo com um número ímpar, aí quando eu somo com outro ímpar, eu obtenho um número par, aí somo novamente com um número ímpar, eu obtenho um número ímpar. Aí aqui eu vou obter, somando com ímpar, eu vou obter par, então ele vai alternando. Então você tem que pensar no seguinte, como são 5 números ímpares, eu pego o primeiro, que é obviamente ímpar, e vou somar com o próximo ímpar. Ao fazer isso, eu vou obter um par, ok? Então aqui eu estou com o primeiro que eu somei, o segundo que eu juntei, tá? Agora o terceiro que eu vou adicionar, seja ele positivo ou negativo, eu vou somar esse somatório que eu já fiz, que é par, eu vou juntar com o ímpar. E vou obter, então, novamente um número ímpar desse somatório. Quando chegar no quarto, eu vou obter o quê? Vou obter um número par, né? Porque eu peguei um número ímpar, somei com um ímpar, vou obter um par. E você já vê essa alternância. Eu poderia até demonstrar, mas não tem necessidade agora. Bom, se bem que até no final ali eu posso demonstrar isso aí rapidamente pra gente. Aí eu estou no quarto, aí eu chego no quinto. No quinto número eu pego e junto mais um ímpar com aquele somatório que agora para mim está dando par, então eu vou obter um número ímpar, ok? Então quando eu juntar os 5 números, eu vou obter um número ímpar. Então eu tenho que a junção dos meus números pares vai dar um número par, e a junção dos meus números ímpares, né? E aí você precisa considerar quantos números que você tem, né? Porque como vai alternando, vai me dar então um número ímpar. E aí eu preciso considerar que o meu resultado final da soma de tudo, o somatório, que eu vou chamar de S, é igual à junção dos pares mais a junção dos ímpares. Então veja o seguinte, se o meu JP ali, ele é um número da forma, sei lá, pode chamar do jeito que você quiser, mas o JP de P, ele é um número par, então ele é um número da forma, por exemplo, 2K. Enquanto que o JI, ele é um número ímpar, então ele é da forma 2T mais 1. O que acontece quando eu junto par com ímpar, eu obtenho o seguinte, né? JK mais JT mais 1, eu posso deixar em evidência o 2, então fica 2 vezes K mais T, né? Independente do sinal, do K ou do T, mais 1, eu obtenho, ao somar as junções, eu tenho um número ímpar. Ok? Então, ao juntar o J e o P, que é exatamente este número que eu quero aqui, este número aqui ele tem que ser ímpar. O que é um absurdo, né? Afinal, absurdo, pois o zero é par. Então esse exercício ele poderia ser muito bem. Poderia ser com 0, com 2, com 4, com 6, com 8, com 10, com menos 2, com menos 4. Ou seja, esta soma ela não pode dar um resultado ímpar. Eu tenho certeza que ela tem que dar um resultado par. Por meio dessa demonstração que eu fiz aqui com vocês, de que, independente do sinal daqueles números que eu coloquei ali, ele precisa ser um resultado ímpar. Tá? E eu fiz isso usando, então, essa questão, né, das junções. Aí, então, eu separei em 2 conjuntos. Né? Eu peguei o conjunto dos números pares e o dos ímpares, e fiz a soma do conjunto dos pares, a soma dos pares e a soma do conjunto dos ímpares. E depois vi, né, qual seria par, qual seria ímpar, e pensei, bom, se um é par, se um somatório é par e o outro somatório é ímpar, e eu tenho que juntar esses somatórios, no final meu resultado vai ter que dar ímpar, né? Afinal, par com ímpar dá ímpar, certo? Então você consegue demonstrar dessa forma que não teria como esse resultado dar zero, sem necessariamente encontrar quais são os sinais que vão fazer com que isso seja zero. Então é um exemplo muito interessante que você consegue provar isso aí por absurdo, tá? E aí só para demonstrar, eu vou provar aqui porque que ao somar um ímpar com um ímpar, eu obtenho um par. Bom, isso é muito simples, né? Para a gente fazer. Eu já provei que um par com um ímpar, né? Um par com um ímpar dá ímpar. Agora eu preciso mostrar por que um ímpar com um ímpar dá par. Então eu vou pegar um número da forma um número ímpar, 2K mais 1, mesma coisa de sempre, e vou somar com outro número ímpar, que é o 2T mais 1, por exemplo. Neste caso, o que vai acontecer? Eu posso juntar esse 1 com esse 1 daqui, então vou ter 2,
E esse 2K e esse 2T eu posso deixar em evidência. Então eu posso fazer como se fosse 2 vezes K mais T. E aí mais o 2 de fora. Só que eu posso deixar isso aqui em evidência, mas aí eu posso escrever de outra forma. Eu posso fazer 2 vezes aí o parênteses do K mais o T, mais 1. Né? Aí eu coloquei o colchetes, ok? Então vai ser a mesma coisa que escrever, né? 2 vezes K mais T mais 1. E isso daqui é um número par. Ok? Então eu provei por que a soma de um ímpar com outro ímpar dá par. Então, tendo todas essas demonstrações, né? Então a demonstração de por que a soma de um ímpar com ímpar dá par, por que a soma de um ímpar com par, né, dá ímpar, por que a soma de um par com par dá par, eu consigo fazer essa demonstração dividindo em dois casos. O somatório de números pares, o somatório dos ímpares, e no final vendo o que aconteceria se eu juntasse esse somatório de pares com esse somatório de ímpares. Então é um exercício muito interessante, tá? Que eu quis trazer aqui para o canal. Então, muito obrigado pela atenção de todos e tchau!